Convido os irmãos para que abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Leremos o Evangelho de Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 16. Apenas 4 versículos. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus tem a dizer a nós. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 16. O seminarista Davidson está fazendo um trabalho lá, ajudando. Sou muito agradecido. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus diz. Acontecia o que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem completo de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse: Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o que ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugar solitário e orava. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus. O Senhor, em todo o seu poder, majestade e glória, nos ouve atento às nossas falas e responde a nós, ó Pai. E hoje, como seu povo, como o povo escolhido por Ti, aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, nós ouvimos a Sua voz, do início do culto até esse momento, ó Pai, onde agora ouviremos o que o Senhor tem a dizer a nós. Fala aos nossos corações, ó Pai. Fala ao coração do seu povo, como o Senhor falou ao meu coração nesses últimos dias. Fala ao coração do seu povo, em suas angústias, em seus medos, em seus pecados. Ó Pai, em suas lutas e em suas alegrias. Fala aos nossos corações à medida do que lhe faz por sentido. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu disse em minha oração que nós estamos ouvindo a palavra de Deus desde o início do culto. Isso é um ponto que muito me alegra pela igreja em que nós estamos. Porque desde o início, a palavra é o centro. E às vezes a gente para e pensa assim, que a palavra, a pregação é o ápice, é a parte mais importante do culto. Isso não é tão verdade. Todo culto tem perfeita e plena importância. E a gente fala que o culto tem que ser centrado na palavra. E é por isso que a gente fez uma liturgia lendo muitas passagens do livro de Levítico. E às vezes a gente pensa, Levítico em passagens de liturgia? Sim, porque a palavra nos orienta desde os momentos de leitura, onde nós somos confrontados com o nosso pecado, onde nós somos chamados para a adoração, aonde nós agradecemos a graça maravilhosa de Deus. É a palavra que nos conduz ao ponto de que agora ouviremos o que Deus tem a dizer a nós por meio da sua palavra. E a parte interessante no livro de Lucas, que tem me chamado muita atenção nos tempos e nas vezes em que a gente vem ouvindo a exposição sequencial pela vida do reverendo Wagner, pela vida dos seminaristas, pela minha, a gente tem tido a oportunidade de enxergar a beleza de Cristo no livro de Lucas. A gente tem tido a oportunidade de enxergar as coisas maravilhosas que Cristo fez, como Cristo realizou, como a igreja se construiu, como a obra de Deus se manifestou plenamente no livro de Lucas. E os irmãos sabem que eu tenho um particular apreço pelas estruturas, pelas formas, pelas características dos textos. E o interessante é que no capítulo 3 e 4, a gente conseguiu perceber de maneira muito bonita os 3 ofícios de Cristo. A maneira como ele se apresentou como sacerdote, a maneira como ele se apresenta como rei, a maneira como ele se apresentou como profeta na sua pregação em Isaías. E o interessante é que agora a gente vê no capítulo 5 a maneira como o autor de Lucas constrói para falar que aquele Cristo, profeta, sacerdote e rei, é perfeitamente santo e que a sua santidade plena e absoluta
transforma vidas em muitos aspectos. E o interessante é que Lucas não é só um médico que sabe fazer boas costuras na pele dos seus pacientes, mas ele sabe fazer bons jogos literários. Lucas se mostra uma pessoa profundamente hábil na maneira como ele trabalha o texto, na maneira como ele constrói, como ele organiza todas as suas ideias. O interessante é que o que a gente tem no capítulo 5 é um grande paralelo que Lucas está fazendo com o capítulo 6 de Isaías. Muitos dos irmãos devem lembrar do capítulo 6, onde o profeta Isaías tem uma grande visão do trono de Deus e de Deus governando sobre todas as coisas. Muito interessante a maneira como Lucas constrói isso, porque o que nós temos no capítulo 4, logo no versículo 18, no capítulo 4, no versículo 18, o que nós temos é Jesus pregando sobre aquilo que ele faria por meio do profeta, como é enunciado no profeta Isaías, quando diz no versículo 18 do capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Lucas se apresenta a Cristo pelo sermão profético de Cristo que anuncia a obra e o ministério que Cristo exerceria. O interessante é que no capítulo 6 o que nós temos, logo no versículo 9, é Simão, prostrando-se, pôs aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O interessante é que o que simplesmente o evangelista Lucas está fazendo é um paralelo com Isaías 6, quando o profeta se percebe na presença de um Deus grandioso, santo, pleno e poderoso. O que Lucas faz, na maneira como ele organiza as palavras de Pedro, é simplesmente responder em harmonia o que diz o versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, que diz, então disse eu, o profeta Isaías, ai de mim, eu estou perdido. Assim como Pedro se ajoelha perante Cristo e reconhece, eu estou perdido porque ele é o santo do Senhor. Eu não posso, arreda-te, afasta-se de mim, retira-te de mim porque eu sou pecador. O profeta gritava diante de Deus dizendo, ai de mim, eu estou perdido. A santidade de Cristo perante a nossa imundície, perante os nossos pecados, perante o nosso próprio coração, deve produzir um profundo temor, um profundo medo em nossos corações. Cada vez mais a gente vem aprendendo sobre Deus, a gente vem conhecendo e vendo com que as pessoas falam sobre o nosso Deus. E eu acho engraçado como eu conversava com a Giovana ontem sobre uma música que diz que nós fomos resgatados por Deus e devemos determinar, e Deus deve fazer as coisas que nós, povo resgatado por Deus, determina. Eu li para aquilo e falei para minha esposa, eu falei, isso é profunda blasfêmia. É profunda blasfêmia. Mas cada vez mais e mais as nossas gerações vêm perdendo a simples característica de chamar os mais velhos de senhor, de senhora. Conversava com a Luísa e com o Samuel nesses dias, ensinando eles que quando o papai e a mamãe chamarem, eles devem responder sim, senhor, ou sim, senhora. E a Luísa me fez uma pergunta profundamente intrigante, que ela disse, então eu não te chamo mais de pai? Eu só te chamo de senhor? Eu falei, não, senhor é pronome de tratamento, você me chama ainda de pai, mas responde sim, senhor. E aí gerou um profundo complexo na cabeça dela. Mas cada vez mais a gente vem perdendo essas características de respeitabilidade. As características de respeito onde os jovens vêm conversando com os mais velhos como se fossem iguais. Onde os jovens, os menos experientes, conversam com os mais experientes como se eles simplesmente fossem iguais. Essa questão de temor, reverência, respeitabilidade vem se diluindo como uma marca da nossa sociedade. Cada vez mais e mais nós temos perdido estas características. E o interessante é que o que a palavra de Deus mostra é que quando nós nos apresentamos diante de Deus, o que deve encher os nossos corações é um temor, é um medo, é uma sensação de Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador, afasta-se de mim porque eu não sou merecedor de estar diante da sua grandeza. Quando o profeta Isaías diz, ai de mim, porque estou perecendo, a ideia ali no texto hebraico é simplesmente Isaías sentiu a dor de ter o seu corpo
sendo consumido, queimado, desfeito diante da grandeza de Deus. Hoje pela manhã aconteceu um acidente em nossa casa. Enquanto tomávamos o nosso café, Giovanni e eu, café com leite, as crianças, o seu café com chocolate, a xícara da Giovana caiu em cima do Samuel de leite quente. E a gente, desesperado, ouvindo simplesmente o Samuel gritando: está quente, está queimando, está doendo. A gente não sabia muito o que fazer, enfiou ele debaixo da torneira para poder ajudar, depois passou pomada para que amenizasse toda aquela situação. Mas aquela sensação da criança gritando: está quente, está doendo, é a mesma sensação que o profeta Isaías sentia diante da presença de Deus, enquanto ele gritava: ai de mim, porque eu estou perecendo. E a mesma sensação que o apóstolo Pedro clama diante de Cristo: afasta-se de mim, porque eu sou pecador, eu não posso estar perante a face de um Deus grande, de um Deus maravilhoso e de um Deus santo. E é exatamente sobre isso que nós veremos essa manhã. Que nós estamos perante a santidade de Cristo e que a santidade de Cristo é a única coisa que nos purifica. A santidade de Cristo nos purifica. E nós veremos isso em 4 pontos, onde veremos que a santidade de Cristo é o que nos atrai, é o que nos chama, é o que nos move até Ele. É a santidade de Cristo que nos purifica, é a santidade de Cristo que nos inflama. E a santidade de Cristo deve moldar nossos corações. Interessante que no versículo 12 ele começa dizendo: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Aqui tem diversos elementos, diversos nuances que, infelizmente, a língua portuguesa acaba omitindo, porque simplesmente passa. E aconteceu que, estando ele quem? Estando Cristo, numa das cidades. Cristo já estava em algumas das cidades pelo qual ele estava trabalhando no seu ministério. Veio à sua presença um homem coberto de lepra. A ideia aqui é que o homem estava completamente coberto. O que nós vemos em nossa liturgia, quando nós lemos, é: se houver uma mancha na mão, se houver uma mancha no braço, se houver algum pelo na cabeça que tivesse mudado de cor, se houver alguma parte específica, aquilo é lepra. Mas o que o texto está descrevendo aqui não é um homem que tinha lepra apenas na sua mão esquerda, um homem que tinha lepra na sua panturrilha direita, mas era um homem que tinha lepra por todo o seu corpo. Era um homem que carregava a dor da lepra por todo o seu corpo. E não é simplesmente, nós devemos olhar apenas como um homem que tinha lepra, era uma doença que o afastava de Deus. A gente tem que entender isso em 2 espectros. A gente tem que entender que este homem que tinha lepra tinha uma dor fisiológica, uma dor no seu corpo, uma dor onde os seus membros doíam, uma dor onde ele sofria fisicamente. Mas este homem também sofria espiritualmente porque ele era privado de estar na presença de Deus. Ele era privado de poder participar dos ajuntamentos solenes. Ele era privado de poder oferecer sacrifício de expiação pelos seus pecados. Este homem era privado do seu convívio social. Este homem era privado da sua interação com as pessoas. Esse homem era privado de poder contemplar a beleza do templo de Deus. Esse homem era afligido tanto fisicamente quanto espiritualmente. Simplesmente porque a Bíblia não faz essa separação. A Bíblia simplesmente nos enxerga como pessoas plenas e unificadas. Nós não podemos entender que há uma separação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Não, a Bíblia mostra que esse homem, assim como nós, é uma unidade plena e perfeita. Este homem sofria plena e perfeitamente, fisiologicamente, sentia dor no braço, no ombro, na coxa, na cabeça, mas sentia a dor de não poder contemplar a beleza de Deus. Sentia a dor de poder não participar das festas do tabernáculo, das festas da Páscoa, dos ajuntamentos solenes, do convívio social. Se alguém o visse, simplesmente deveria dizer: leproso, leproso, afasta-se de mim, porque és leproso. Era um homem que experimentava a marginalização plena e integralmente.
E o interessante é que o texto diz, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Significa que este homem se arriscou a entrar na cidade. Este homem, sabendo que ele poderia ser apedrejado, caso fosse descoberto que um leproso estava na cidade. Este homem poderia ser morto caso alguém o percebesse dentro da cidade. Ainda assim, esse homem enfrenta todas essas coisas porque ele simplesmente acredita que se Cristo quiser, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Aqui o ponto interessante é que nós lemos na passagem em Levíticos, nós lemos em nossa liturgia, há inúmeras passagens em Levíticos que falam sobre como deve ser o ritual de apresentação após o término da lepra. Mas em nenhum momento, em nenhuma parte no livro de Levíticos, fala sobre um ritual para curar-se da lepra. Isso que a gente deve entender é que a lepra, quando acontecia, quando apresentada no Antigo Testamento, ela não era simplesmente como hoje algumas pessoas falam, a lepra é como se fosse a hanseníase, ou outra doença de pele. Não. A lepra era muito mais do que simplesmente uma doença de pele. Ela era algo que era dado pelo próprio Deus para que aquela pessoa pudesse experimentar. Era algo que era dado e permitido pelo próprio Deus para que aquela pessoa tivesse que carregar. E o interessante é que o livro de Levíticos fala em diversos momentos sobre como a pessoa que foi curada pela lepra deveria apresentar sacrifício, deveria se apresentar diante do sacerdote, deveria se apresentar para que ela se tornasse hábil a poder voltar ao convívio social, a poder voltar ao convívio religioso, a poder voltar a participar de todas as reuniões e encontros religiosos, cerimoniais. Mas em nenhum momento há, não preocupa não, em nenhum momento há no livro de Levíticos um processo, uma receita, uma cerimônia, um animal que deveria ser sacrificado para que aquela pessoa fosse para que aquela pessoa fosse purificada. Unicamente por quê? Porque a lepra viria quando Deus quisesse e a purificação viria apenas quando Deus quisesse. Nós somos purificados apenas quando Deus assim deseja. Nós somos libertos apenas quando Deus deseja. E o leproso reconhece que Cristo Jesus é aquele capaz de purificar. Cristo Jesus é aquele capaz, Senhor, se quiseres, pode me purificar. E o interessante é que a santidade de Cristo é tão profunda, é tão grande, que Ele, quando ordena, a purificação plenamente acontece. E o interessante é que o livro de Levíticos nos adverte que caso encontrássemos alguém leproso, se ao menos sentássemos no mesmo banco que aquele leproso sentou, nós nos tornaríamos imundos. Se nós nos adeitássemos na cama que algum leproso estava deitado, nós nos tornaríamos imundos. Se nós tocássemos o corpo de alguém que tinha lepra, nós nos tornaríamos imundos. Mas a santidade de Cristo é tão profunda, é tão perfeita, que o simples dizer de sua boca é o suficiente para que aquele homem se torne puro, para que a lepra determinada por Deus assim cessasse e aquele homem se apresentasse. E isso nos faz entender que a santidade de Deus é aquilo, é o agente, é o elemento que nos purifica. Versículo 13 diz assim, 13 e 14, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. A santidade de Cristo, assim como foi suficiente para encher o barco de Pedro e seus amigos com peixes a ponto de que quase o barco foi a pique, ela agora é suficiente para que este homem se torne pleno e perfeitamente limpo, puro e santo. Para que esse homem se torne apto para poder se apresentar de Deus. A santidade de Cristo não apenas é benéfica na maneira pela qual ela age e restaura a saúde dele, mas a santidade de Cristo ela é restauradora em todos os aspectos.
Aquele homem não apenas pôde voltar a jogar futebol com seus amigos. Aquele homem não apenas pôde voltar a fazer qualquer atividade física. Aquele homem não apenas pôde voltar a pegar na mão da sua esposa ou dos seus filhos. Mas aquele homem pôde voltar a participar dos ajuntamentos solenes. Aquele homem foi beneficiado a tal ponto de que ele pôde voltar a comer o cordeiro pascal nas cerimônias de Deus. Aquele homem pôde voltar a comungar junto com seus irmãos, junto com os do povo de Deus, pois agora ele estava santificado, purificado e restaurado. A santidade de Deus transforma e impacta nossas vidas, não apenas nos restaurando a saúde, mas restaurando o nosso convívio pleno com Deus. Assim como o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, a santidade e a obra de Cristo nos reabilita a convivermos com Deus, nos pacifica em nossa relação com Deus. A santidade de Cristo é aquela que age em nossas vidas e nos faz termos paz plena com o nosso Deus. A santidade de Cristo transforma com o objetivo de nos santificar e nos habilitar para que nós possamos voltar a conviver e a caminhar junto com o povo de Deus. E o interessante é que a gente percebe que a santidade de Cristo nos inflama. Todo aquele que experimentou a santidade de Cristo quer anunciar ela a todas as pessoas. Todo aquele que experimentou o impacto da obra de Cristo em sua vida não consegue guardar essa coisa maravilhosa em seu coração, mas deve anunciar ela a todas as pessoas. A mesma maneira como Lucas constrói essa grande história para falar no capítulo 5 sobre a maravilhosa santidade de Cristo, santidade essa que inundou o barco dos apóstolos de peixe e os motivou, os vocacionou para que anunciassem a todas as pessoas sobre a obra desse Senhor maravilhoso, é a mesma santidade que agora purifica um leproso que tinha lepra em todo o seu corpo, e agora este clama e anuncia a todas as pessoas. Versículo 15 diz: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. A santidade de Cristo deve queimar nossos corações e nós devemos anunciar, não para que mais pessoas sejam salvas ou purificadas, mas nós devemos anunciar para que mais pessoas conheçam sobre os feitos maravilhosos do nosso Senhor. Existe um livro maravilhoso de um pastor, John Piper, um livro maravilhoso chamado Alegrem-se os Povos. Quem já teve a oportunidade de ler, releia. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, leia. Não passe dessa vida sem ler Alegrem-se os Povos de John Piper. E aquele livro tem uma grande temática que é: quem conhece a obra maravilhosa de Cristo Jesus tem o seu coração repleto de alegria. Esta alegria deve ser comunicada a todas essas coisas. Meus irmãos, quem conhece as peripécias da Aninha, minha caçula, sabe que a gente é ligeiramente, me fugiu a palavra, coruja. Mas essa semana, nas últimas 2 semanas, a Aninha desenvolveu uma nova habilidade. Não sei o que aconteceu nela, mas simplesmente a gente percebeu que destravou a capacidade de fala dela. E agora ela fala, ela argumenta, e a gente fala de criança, você não tem 2 anos. E é um tal de, me dá, e a gente, não, a ponto de que ela olha pra gente com aqueles olhos e fala, me dá por favor. Aí você fica com a sensação. Ou, eu estava fazendo ela dormir nos últimos dias, fazendo ela dormir e conversando, e ela lutando, não querendo, morrendo de sono, quase arrancando o olho do rosto, e não querendo arrancar o olho do rosto. E eu falando, até o momento que ela chorou, eu peguei e falei, Aninha, agora você dorme. Depois a gente brinca. Agora você dorme. Simplesmente ela virou pro canto e dormiu na hora. Passado o tempo do sono dela, ela acordou. E o pai sempre quer que a criança durma mais um pouco. Mas ela acordou. Aí eu falei, Aninha, vamos... Acordei. Dormi, mas não. Já acordei. Já dormi. Aí você fala, não é possível.
Tem sujeito, verbo predicado, a fala, não é possível. Essa criança já aprendeu, já conjuga verbo transitivo indireto. Mas por que de tudo isso? O que faz um pai ser um pai coruja? O que faz uma mãe ser uma mãe coruja? É simplesmente a alegria que pais e mães possuem de olhar para os seus filhos e se alegrar com o desenvolvimento de pequenos feitos banais, como aprender a dizer por favor, aprender a falar o nome do pai e da mãe. Questões tão triviais que serão esmagadas por outras coisas fofas que ela vai aprender ao longo do tempo. Mas que todo pai, toda mãe gosta de contar isso, gosta de contar os feitos para todas as outras pessoas. Eu conversava com a Giovana, eu estudei violão clássico por muitos anos, e eu conversava com a Giovana de quantas e quantas vezes minha mãe trazia pessoas, e as pessoas entravam em nossas casas, e minha mãe falava, toca aquela peça de tal autor, e eu sentava com o violão, e tocava, e simplesmente terminava de tocar, guardava o meu violão, ia, voltava a fazer o que estava acontecendo, e eu ficava bravo com minha mãe, porque eu falava, mãe, você quer me exibir. Mas eu faço a mesma coisa hoje com os meus filhos. Eu acredito que todos fazem isso com seus filhos. Todos se enchem no coração de alegria e de orgulho e querem que mais pessoas saibam de como seus filhos são maravilhosos. Meus irmãos, é exatamente isso que a santidade de Cristo deve promover em nossos corações. Quem já experimentou ser purificado? Quem já experimentou a resposta generosa de Cristo dizendo, eu quero ser purificado? Quem já ouviu a resposta amorosa de Cristo para a sua vida? Tem o coração carregado de tanta alegria. Tem o coração transformado de tanto gozo, de tanta paz e de tanto amor. E essa pessoa quer fazer como o Salmo 96 diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Grandes feitos tem feito o Senhor dos exércitos. E o que a gente vê no versículo 15 é... Cada vez mais se divulgava os grandes feitos. Multidões afluíam para ouvirem, para serem curadas, para contemplarem a grandeza dos feitos de Deus. Nós temos anunciado, nós temos falado como pessoas corujas, como pessoas que se alegram pelos feitos ordinários de suas crianças, nós temos nos alegrado e contado para que mais pessoas vejam a beleza daquele que nos purificou de nossos pecados. Daquele que nos permitiu que nós voltássemos para junto do convívio pleno e santo de Deus. Meus irmãos, nós não nos iludamos, pensando, Lucas, mas eu não tenho lepra. Eu não tenho lepra. Meus irmãos, se Cristo não tivesse agido em nosso favor, em nossas vidas, se Cristo não tivesse vindo até cada um de nós, em um dado momento de nossa história, não tivesse olhado em nossos olhos e falado, ser purificado, dona Romilda, ser purificado, presbítero Alexandre, ser purificado de seus pecados, nós ainda estaríamos do lado de fora do arraial do Senhor. Nós ainda estaríamos impedidos de se aproximar da santidade gloriosa de Deus. Nós ainda temeríamos e olharíamos para a grandeza de Deus e diríamos, ai de mim, eu estou perecendo porque eu sou pecador imundo. Não nos enganemos. Não sejamos arrogantes de pensar, eu não sou esse leproso imundo. É outra pessoa. Mas o que a palavra de Deus diz é, sim, você é este leproso imundo. Você é esta pessoa, sim, que carece do olhar gracioso de Cristo Jesus. O interessante, meus irmãos, é que agora a gente não precisa correr o risco de entrar em uma cidade escondido, de entrar em uma cidade com medo de que alguém descubra, olha, o Lucas é leproso. A gente não precisa mais correr esse medo, porque Cristo Jesus nos chama. Cristo Jesus nos convida e Ele olha para nós e nos purifica e nos santifica. E a sua santidade deve inflamar os nossos corações para que mais e mais pessoas conheçam sobre os feitos maravilhosos. Para que mais e mais pessoas conheçam sobre o que Cristo Jesus fez. Mas se você não souber o que dizer, diga aquilo que Ele fez em suas vidas. Eu conversava com o seminarista Davidson ontem,
Particularmente, eu pude experimentar de um almoço ímpar no dia de ontem. Conversava com ele depois de ter almoçado na casa dele, comida gostosa, e falava com ele sobre as coisas que Deus já fez na minha vida. E eu já experimentei. O que é ser o leproso, onde as pessoas apontam o dedo e dizem, afasta-se, leproso. Por incrível que pareça, ainda assim, nesta vida, eu já experimentei. Onde as pessoas olhavam e diziam, não vem na escola dominical porque a sua presença incomoda. Não vem. Chega mais tarde e vai embora mais cedo. E às vezes a gente pensa, não, mas eu não faço isso não acontece comigo. Meus irmãos, se isso não acontece com você, eu tenho algo a dizer, que é você que aponta o dedo e diz, não venha, porque você é leproso. Se você não reconhece que você é o leproso, que carece de Cristo Jesus, purificando a sua vida, eu tenho algo a te dizer. Você é aquele que aponta o dedo para o seu irmão e diz, afasta-se de mim porque você é imundo. Só há 2 espaços nessa vida. Ou você reconhece que você carece de Cristo, que você carece que Cristo te purifique dos seus pecados, que Cristo perdoe os seus pecados. Ou entenda, você é aquele que está se enganando, mas ainda assim está agredindo os outros e diz, você é leproso. E o interessante é que a santidade de Cristo deve nos inflamar para que a santidade de Cristo nos molde à sua semelhança. O versículo 16 termina dizendo, e ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A santidade de Cristo deve nos moldar para que nós levemos uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de intimidade e de quebrantamento. E isso só é possível em oração. Meus irmãos, se você consegue passar uma semana sem colocar o seu joelho no chão e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas, eu tenho algo ruim a te dizer. Que talvez você seja aquele que aponta o dedo e afasta os outros dizendo, você é leproso. Mas a graça de Deus nos convida para que nós reconheçamos e enxerguemos a beleza da graça de Deus. Para que nós nos prostremos diante de Deus. Hoje é tempo de nós nos prostrarmos diante da grandeza de Deus e clamarmos a Ele, se quiseres, purifica-me. E após ser purificado, desenvolvam o coração, desenvolvam um hábito de oração. A irmã Valquíria toda semana nos convida para que nós estejamos aqui na quarta-feira orando. Nos domingos há oração, no culto há um momento de oração, mas na sua casa, no seu quarto, em solitário, você tem orado. Em lugares solitários na sua vida, você e Deus, o quanto você tem conversado com Deus? O quanto você tem se aproximado de Deus e dito, Senhor Deus, eu sou o leproso imundo que carece da sua obra. Eu sou o leproso imundo que carece da sua graça, que carece da sua purificação. E a parte mais maravilhosa disso, meus irmãos, é que hoje a gente não precisa mais de ovelha. A gente não precisa mais de uma pomba, de um rolinha. A gente não precisa mais nos apresentarmos diante de um sacerdote para que ele ateste, sim, o Lucas agora é puro, o Lucas agora está santificado. Porque nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus perfeito e santo, que nos purifica de nossos pecados, que nos purifica de nossa imundície, que nos purifica em nossa imundidão, em nossa lepra, em nossas dores e em nossa angústia. Cristo Jesus é aquele que nos pega em nossas mãos e nos convida para que nos aproximemos de junto ao Pai. Cristo Jesus é aquele que nos carrega para que nós possamos voltar junto ao Pai. E próximo do fim, meus irmãos, o interessante é como a gente olha para a maneira como o Lucas, o evangelista, construiu toda essa narrativa. Organizou os fatos, organizou esses eventos históricos reais para que nós percebêssemos a beleza da santidade de Cristo.
O capítulo 5 de Isaías 6 diz: Então disse eu, profeta Isaías, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, como está a nossa consciência quando nos apresentamos diante do Senhor Deus? Como está a nossa consciência quando nós nos apresentamos diante deste Deus santo, glorioso, majestoso? Nós nos apresentamos diante dele de forma irrefletida, irresponsável e não temerosa? Ou nós nos apresentamos diante de Deus como o profeta Isaías grita e clama: ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou impuro. Eu careço de Deus transformando, impactando a minha vida. E o interessante é que o próprio profeta Isaías, no versículo 6, ele diz: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: E ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Isaías, meus irmãos, por mais que nós possamos ter uma inveja dele, porque ele viu o trono maravilhoso de Deus sobre todas as coisas, ele ainda assim teve um anjo que veio com uma ferramenta, trouxe algo que o purificou. Este leproso se ajoelhou diante de não mais uma visão, mas se ajoelhou diante do próprio Deus. E não foi mais um anjo, não foi mais um serafim que veio com uma tenaz e uma brasa, mas agora é a própria presença gloriosa de Deus. É a própria presença majestosa de Deus que vem, toca e diz: eu quero ser purificado. Meus irmãos, nós estamos à frente daquele profeta. Nós experimentamos algo mais maravilhoso do que a visão do próprio Isaías, porque nós não temos simplesmente uma visão, mas nós hoje ouvimos a voz grandiosa de Cristo dizendo: sim, eu quero e eu purifico o pecado de todos aqueles que se aproximam diante de mim. Como nós temos respondido a esses fatos? Como nós temos olhado e pensado? Quem para nós, Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, quem para nós é considerado ímpio? Quem aos nossos olhos é considerado imundo e pecador? Os outros? Ou nós nos consideramos? A gente olha no próprio espelho, que é a palavra de Deus, e se enxerga como sendo este o pecador imundo. Nós nos incomodamos e nos constrangemos olhando as pessoas na rua, olhando para suas dores, olhando para suas angústias, olhando para a miséria das diversas pessoas que existem espalhadas pela cidade de São Paulo. Nós temos falado para ela aquilo que Deus maravilhoso fez em nossas vidas, temos contado e compartilhado para ela? Ou a gente só está guardando para nós? Nós temos agido como pais corujas que falam dos feitos cotidianos dos seus filhos, mas falando do feito maravilhoso de Cristo? Se nós não soubermos contar quais feitos, contemos o que Cristo fez em sua vida. Conte o que Cristo fez em sua vida. Conte o que Cristo fez. Eu tenho muitas coisas que eu posso contar sobre o que o Cristo fez em minha vida. Eu tenho muitas e muitas histórias sobre como Cristo me restaurou da imundície do meu pecado. Sobre como Cristo me acolheu nos momentos mais difíceis. Como Cristo usou pessoas, homens e irmãos, para me ajudar e refortalecer os meus joelhos, para que eu pudesse voltar a caminhar em força e vigor diante da sua palavra. Eu tenho muitas e muitas histórias para contar sobre o que Cristo realizou em minha vida. E eu tenho contado ela para outras pessoas, e eu sei, eu hoje tenho me movido por um dos feitos de uma frase que a irmã Valquíria falou para mim em uma das nossas aulas. Uma frase que a irmã Valquíria falou para mim em uma das nossas aulas tem queimado em meu coração e feito com que hoje cada aula, cada oportunidade que eu tenho para ensinar esta igreja sobre os feitos maravilhosos de Deus,
Eu me prostro diante de Deus e clamo: usa-me da melhor maneira possível. Usa-me da maneira mais intensa possível para que eu possa dar o meu melhor para ensinar a cada um dos irmãos sobre os feitos maravilhosos que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos olhado para o que Deus tem feito em nossas histórias. Isso tem nos dado vontade para contar às outras pessoas? Ou a gente acha que essa história sobre o leproso é mais uma das histórias de Jesus sobre as outras pessoas? É mais uma das histórias. Eu não sou o leproso. Às vezes a gente pensa que é aquela pessoa que está assistindo e vendo: ah, ele é o leproso. Meus irmãos, o que a palavra de Deus tem a nos dizer é que nós somos os leprosos. Nós somos os imundos. Nós somos aqueles que carecem. E a parte mais importante é que Cristo Jesus está aberto. Hoje é tempo de nós ouvirmos de Jesus: eu quero, eu te purifico. Vamos fazer a semelhança de Cristo. E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu clamo diante de Ti, ó Deus, pelo Seu povo. Eu clamo diante de Ti, ó Pai, por esta igreja e por mim. Transforma nossos corações, ó Pai. Faz com que a Sua santidade inflame nossos corações para que nós anunciemos a mais e mais pessoas sobre os feitos maravilhosos que o Senhor vem realizando em nossas vidas. Para que nós não anunciemos os feitos que o Senhor tem feito na história, mas para que nós anunciemos os feitos que o Senhor vem realizando em nossas vidas. Transforma e impacta nossos corações, ó Pai, com a beleza da Sua santidade. É o que eu clamo. Em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que age em favor de nossas vidas, que nos representa diante de Ti, ó Pai. É o que eu clamo por meio do Seu Filho e pelos méritos do Seu Filho. Amém. Quero convidá-lo para que você se coloque em pé nesse instante. Nós vamos cantar o hino de número 37, o Santo Nome. Agradecemos
ao Senhor porque nós fomos salvos pelo Senhor. Obrigado porque Cristo Jesus, o Redentor, nos curou. Como ouvimos, Deus, não foi apenas uma visão, não foi apenas uma visita, mas foi o Redentor, o Salvador, que nos tocou e nos purificou. E hoje nós podemos, Deus, aqui juntos adorá-lo e render a nossa gratidão ao Senhor por essa preciosa libertação. Mas o Senhor também nos chama, Deus, a compartilhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida e de quem o Senhor é. Por isso, Deus, nos use como instrumentos nas tuas mãos, para falarmos do teu amor para as pessoas com quem o Senhor tem colocado próximo a nós. Que tenhamos, Deus, alegria no nosso coração em partilhar do Evangelho e falar do amor de Deus. Que o Senhor inunde o nosso coração, Deus, para termos desejo de estarmos na tua presença, como também ouvimos, orando, buscando ao Senhor, glorificando o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito em nós e por meio de nós. Que o Senhor ajude-nos, Pai, como igreja, a fazermos isso, a falarmos e testemunharmos do seu precioso e maravilhoso amor. É no nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a unção e as consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre vós, Igreja de Cristo Jesus, reunida aqui hoje, e sobre a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje por todo sempre. Amém e amém.